Começa aqui mais um Comissão Executiva, seja muito bem-vindo. Obama foi o primeiro e é considerado um caso de estudo. Abriu as portas às redes sociais com uma nova imagem global, nova, diferente e atrativa. O presidente dos americanos tem redes específicas para falar com asiáticos, afro-americanos, latinos, religiosos e homossexuais. Tem mais de 450 mil amigos. Por cá, os políticos começam a responder às redes sociais. Os comentários do presidente Cavaco Silva são sempre notícia e Passos Coelho dirige-se aos portugueses com caros amigos e amigas. No mundo, as redes sociais já mereceram a bênção de Papa Bento XVI. O Facebook foi escolhido por Cristiano Ronaldo para contar aos fãs que ia ser pai e já chegou a ser avaliado em 100 mil milhões de dólares. Foi também nas redes sociais que vimos as tragédias do Haiti e do Japão, que se mobilizaram, e também os milhares que derrotaram Hosni Mubarak na Praça Tahrir, com ecos em todo o mundo árabe, ou os protestos como a Geração Arrasca ou a Revolução Espanhola. As empresas vendem, contratam e publicitam nas redes sociais. Cada utilizador pode dizer no que está a pensar, quando quiser e como quiser. Hoje analisamos o valor e o poder das redes sociais com a ajuda de Edson Ataíde, é publicitário, Gabriel Coimbra, responsável pela área de estudos na IDC, Ricardo Sousa Valles pela Ordem dos Economistas e José Veríssimo é professor de Marketing e Estratégia no ISEG. A todos, meus senhores, muito obrigada por estarem aqui nesta reflexão sobre as redes sociais. Gostava de começar por si para lhe perguntar qual é a magia das redes sociais? A magia das redes sociais. A magia das redes sociais, eu acho que é a possibilidade de todos poderem utilizar as redes sociais sem nenhum condicionante, desde que tenham, obviamente, acesso à net. Portanto, no momento em que todos podem utilizar e todos podem partilhar aquilo que querem, portanto, parece-me que esse é o conceito base, não é? O poder partilhar sem custos. Obviamente é necessário que se tenha acesso, mas é esse o ponto principal. E todos são muitos. Quer ajudar-nos nos números? Assim, só para termos uma ideia de quantas pessoas no mundo utilizam as redes sociais, contemplando naturalmente as redes sociais, o YouTube, o LinkedIn e outras, não só o Facebook. Ou seja, existem, obviamente, aqui vários números e várias formas de contabilizar os números, o número de contas, mas olhando, digamos assim, o número de pessoas, o número de utilizadores que de fato utilizam as redes sociais, nós estimamos que esse número se situa entre os 700 milhões e 1.000 milhões. De utilizadores que todos os dias utilizam, todos os dias ou de uma forma regular utilizam as redes sociais. Portanto, estamos a falar de mais ou menos a nível mundial, 35% dos internautas utilizam de alguma forma as redes sociais. Obviamente, se nós olharmos para os Estados Unidos e mesmo para a Europa e para Portugal, essa percentagem é maior. Portanto, temos mais internautas a utilizarem as redes sociais, mais de 50% dos internautas a utilizarem as redes sociais. Se formos para países ainda com níveis de utilização mais baixos, essa percentagem também é um pouco mais baixa, mas esses são os grandes números. Edson, qual é para si o valor das redes sociais? O valor do ponto de vista da atuação no dia a dia, o valor das empresas, podemos falar de vários valores, né? Acho que o mais importante é que é uma coisa que quando começa a ser essa grande atividade, ela começa sem a interferência direta das corporações. Ou seja, são as pessoas que começaram a construir essas redes como elas são hoje. Basta ver um pouquinho de história do Facebook, por exemplo, mesmo do YouTube. Há uma tentativa de fazer uma coisa de um jeito. E as pessoas foram moldando esse jeito para ficar do jeito que conhecemos hoje, que não será exatamente o jeito que será amanhã. As empresas, as corporações, elas estão tentando correr atrás do prejuízo e tentar ver se conseguem, de alguma maneira, transformar isso em também algo como um ponto de lucro, um ponto de venda, um ponto de tentar levar suas mensagens, suas coisas. Mas é um prejuízo? Porquê que disse que era um prejuízo? Porquê que começou para as empresas por ser um prejuízo? Porque tudo que você não planeia, ou seja, tudo que você não estabelece como sendo o seu ponto de partida, você sempre terá que se moldar, né? No ponto de marketing, de publicidade, os últimos 20 anos têm sido razoavelmente turbulentos, ou seja, tudo que se sabia, o que se pensava que era marketing e publicidade há 20 anos atrás, o advento de várias coisas, a internet como um todo primeiro, mas depois as redes sociais mais especificamente, muda as regras quase todas. Isso aconteceu no marketing? Isso aconteceu? Não, está acontecendo hoje, está acontecendo nesse minuto. Nesse momento tem uma empresa, tem várias empresas no mundo todo tentando saber como é que vai fazer para poder interferir, reagir, ganhar alguma coisa, não perder alguma coisa a partir dos movimentos das redes sociais como um todo. Isso é assim. Tentamos encontrar caminhos, mas ninguém tem a solução. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, em lugar nenhum tem uma solução mágica
de como transformar isso numa coisa realmente apenas produtiva. Muito obrigada. Vamos passar aqui também porque queremos conhecer o ponto de vista do utilizador. É um vício que é bom ou é um vício que pode ser perigoso? Bom, é bom se for no bom sentido. É perigoso se estivermos a fazer coisas nas redes sociais que não se devem fazer. Como, por exemplo, passar informações confidenciais ou pessoais, etc. Portanto, se vamos por aí, é muito mau. Porque, a partir do momento que uma informação entra no domínio público, não sabemos onde é que vai parar e alguém pode guardar e, portanto, vai estar no espaço público para sempre. Agora, é bom se servir para defender causas, se servir para, no fundo, comunicar. Porque, no fundo, as redes sociais é mais uma forma de comunicar. Nós, até agora, precisamos estar ao telefone ou estar frente a frente para o fazer. Depois apareceu o e-mail, que já foi um bocadinho melhor. As redes sociais permitem-nos fazer de uma forma diferente, que é interativa. Ou seja, nós estamos a comunicar e do lado alguém nos está a responder. E com esta capacidade de poder anexar vídeos, imagens, etc., e de o fazer a todo momento. Portanto, são estas características das redes que, de facto, podem ser usadas no bom sentido. Agora, como sempre, há quem utilize para o mal, e essa é a parte negativa das redes sociais. É possível saber qual é o valor das redes sociais, o valor económico? Vou-lhe dar um exemplo. O LinkedIn teve o IPO agora recentemente. O LinkedIn tem receitas de cerca de 250 milhões de dólares e o valor a que foi transacionado foram 8,9 mil milhões de dólares. Vamos falar de 36 vezes as vendas do LinkedIn por ano e provavelmente o EBIT, o cash flow operacional, será negativo. Portanto, eu vinha no caminho um pouco a pensar, não sei se estamos a assistir em determinados domínios àquilo que vimos há 10 anos, 10, 11 anos, quando houve a bolha das tecnológicas, porque olhamos para o mercado e vemos empresas que não dão rendimento ainda, tudo vive na perspectiva que irá dar rendimento e temos milhares, centenas de milhares de pequenas empresas e de developers a criarem todos os dias novos produtos, ou seja, nós hoje em dia perdemos... Mas como é que se consegue saber qual é o valor de uma rede social? O exemplo do LinkedIn é esse, em que as ações começaram a ser transacionadas a 48 dólares e terminaram o dia praticamente na fasquia dos 100, ou seja, duplicaram o valor, com a empresa a ser avaliada quase em 9 mil milhões de dólares. A questão é, como é que se chega a esse valor? É uma questão especulativa? Tem a ver com o número de utilizadores? Como é que se mede? Bem, há alguns fundamentais que estão na base da avaliação, mas eu, no fim de contas, acabo por assumir que tem a ver muito com a expectativa de quem está a acreditar no modelo de negócio, que acredita que os gestores que estão à frente daquela empresa conseguem manter um período de vantagem competitiva suficientemente largo relativamente à concorrência, ou seja, tem uma capacidade de inovação continuada muito grande. Portanto, mas estamos muito no domínio das expectativas. Não quero ainda chamar de especulações, mas da expectativa necessariamente. Tal como em relação ao Facebook, que já chegou a ser avaliado em 100 mil milhões de dólares? Sim, há quem diga que é inevitável o Facebook também ser, digamos, a próxima, não digo a próxima, mas ser uma das empresas que irá ser colocada no mercado. O Facebook fala-se em 600 milhões de contas, 500 a 600 milhões de contas, não sei quantos utilizadores é que isto significará. Porque também encontramos ali um cemitério de contas que estão paradas e aqui também acaba por ser um risco das redes sociais. Enquanto empresa, eu criar uma determinada conta com um determinado objetivo e esquecer-me dessa conta e ficar ali no cemitério das contas do Facebook. Também há de ter a sua cota. Creio que estamos todos de acordo que as redes sociais vieram para mudar a vida das pessoas. Não conseguimos falar de todos os clusters, naturalmente. Eu gostava de começar com a política. O que é que as redes sociais podem ter vindo a acrescentar à política, tal qual como ela se fazia? Eu acho que tem vindo a acrescentar muito. Se nós olharmos um pouco para as eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2008, obviamente, há quem diga que o Obama ganhou em função da sua estratégia para as redes sociais e na sua capacidade com o público que hoje tem uma forma completamente diferente de receber a informação. Mas acredita nisso ou é uma questão de marketing? Não, eu acredito perfeitamente. Obviamente que nos Estados Unidos o impacto é muito maior porque os níveis de utilização
da net e das redes sociais são maiores. Se nós olharmos para a nossa realidade, se olharmos para a política nacional e formos olhar para alguns números, eu tive a confirmar alguns dos últimos números em relação, digamos assim, às principais páginas, digamos assim, o Cavaco Silva, que é, digamos assim, que tem mais, digamos assim, likes, são mais pessoas gostam da página e indicam e colocam isso no seu perfil. Estamos a falar de números muito pequenos e que são muito pouco expressivos, mas em relação com aquilo que nós verificamos nos Estados Unidos. Obviamente que isso temos verificado um crescendo em relação a essa área e me parece que hoje já para um conjunto significativo de pessoas as redes sociais obviamente têm um impacto significativo e é uma forma clara de comunicar com o eleitorado, principalmente mais jovem, talvez até aquele que seja mais instruído. O que é que pensa desta forma dos políticos portugueses acompanharem outros políticos e comunicarem no Facebook? Às vezes coisas importantes, como as mensagens de Páscoa, ou as mensagens de Natal, ou até anúncios, como foi o caso de Pedro Passos Coelho, anunciar que Fernando Nobre iria ser o candidato à presidência na Assembleia da República. Isto tem sido alvo de muitas críticas. Qual é a sua opinião? Bom, temos vários aspectos, né? Um deles é que as redes sociais é uma parte o sonho do político, ou seja, voltar a não ser intermediado por alguém. Ou seja, eu voltar a poder falar diretamente com o seu possível eleitor. Que era assim na origem, né, quando se andava nas ruas e aí se cativava os votos de verdade, né, o que acontece hoje, com um pouco folclore. Então, para político é interessante, e diria mesmo como direito dele, ou seja, a sociedade não pode estar dividida entre pessoas que podem se comunicar diretamente e pessoas que não podem se comunicar diretamente. Mas tem sido feita uma crítica de que quando se clica a alguma coisa, quando se partilha no Facebook, não se chega a todos os portugueses. Não, mas assim, uma coisa é chegar a todos, mas assim, eles podem tentar chegar a alguns, ou seja, considera-se a democracia não pode ser só para alguns, ou seja, o fato de ser um presidente da República ou ser um candidato não quer dizer que ele tenha por natureza e por obrigação ter que recorrer à mídia para poder se falar com seus eleitores. Isso é um aspecto. Outro aspecto isso também é o pesadelo de qualquer político ou de qualquer partido, porque é uma coisa incontrolável. Você, ao pôr uma mensagem numa rede social, você está aberto também que as pessoas falem mal da sua mensagem, as pessoas gozem da sua mensagem, tripudiem da sua mensagem. Não se pode imaginar que... Aliás, diga-se de passagem,